Olá, vamos falar de investimentos então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer hoje mais uma empresa da área de saúde, estamos falando aqui da Fleury S.A., que é uma das grandes redes de laboratório aqui do Brasil e agora recentemente no ano de 2022 aí também veio à tona aí com uma grande aquisição que a Fleury fez do laboratório Hermes Pardini. Tudo isso aí a gente vai contar aqui dentro da história, até porque todas essas histórias que nós contamos aqui, as histórias mostram linha de comportamento das empresas e essa linha de comportamento acaba se traduzindo em números que são apresentados dentro das demonstrações contábeis e, consequentemente, essa história mostra como que a empresa vem agindo e, consequentemente, como essa empresa irá agir no seu futuro, né? E aqui no canal Silas Degraf nós também temos os apoiadores aqui do canal e no caso desse vídeo aqui da Intermídia São Paulo, a Intermídia SP, que é uma empresa representante da Microsoft aqui no Brasil, então todos os produtos da Microsoft você pode adquirir através da Intermídia SP, lá do Luiz Burato. Um grande abraço para o Luiz Burato e também um grande abraço para a Lara, a filhinha do Luiz Burato, que é a nossa pequena investidora aqui com 14 aninhos só, já fazendo seus investimentos aqui em ações. Então um grande abraço a todo o pessoal da Intermídia SP. E no caso desse vídeo aqui, vieram aqui as indicações dos nossos inscritos do Tiago Rosa. Ô Tiago, que bom ter você conosco, um forte abraço, muito sucesso aí para você, Tiago. Também quem sugeriu essa empresa aqui foi o Denis Baia Mota. Ô Denis, também um prazer poder lhe atender, Denis. Seja sempre bem-vindo aqui ao canal Silas Degraf. E também José Carlos Giuliani, lá de Santo André, em São Paulo, também participando aqui do canal, também sugerindo essa empresa. Então, para quem eu mando um grande abraço e mando um grande abraço para todo mundo aí em São Paulo, que sempre está ligadinho aqui no canal Silas Degraf. Mas caso você também queira mandar sugestões, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que também você pode buscar lá na plataforma Hotmart, onde já está disponível o curso de análise de balanço. Então, todo esse processo de análise de balanço, você pode aprender, você mesmo pode fazer todo esse processo de análise de balanço. Lá na plataforma Hotmart, a gente ensina como que você faz todo esse processo de análise de balanços. Mas vamos falar da Fleury, a Fleury que tem a sua história iniciada em 1926, uma empresa que está prestes também a se tornar centenária, né? E ela começa com Gastão Fleury da Silveira, que começa ali com a compra de um pequeno laboratório em São Paulo, né? E aí, na sequência, em 1936, entra como sócio do laboratório o Dr. Walter Sidney Leser, que também passou a atuar no laboratório, e aí, consequentemente, o laboratório ele começa a passar já por um processo de expansão. Mas a expansão mesmo começa a ocorrer com mais intensidade no ano de 1951, quando ele se une a diversos outros laboratórios para poder atender às diversas especialidades. Então, e aí começa todo o processo, inclusive trazendo mais inovação para dentro do Laboratórios Fleury. Chegando daí no ano de 1992, eles passam a atuar também como um centro de diagnósticos. E aí dentro desse centro de diagnósticos já contava com uma equipe ali com mais de 200 médicos trabalhando para a Fleury. Chegando no ano de 1998, foi o pioneiro aqui dos laboratórios no Brasil a oferecer os exames, os resultados dos exames através da internet. Chega no ano de 2001, continua ali um processo adquirindo outras marcas e vai expandindo o Fleury por todo o Brasil. Até que no ano de 2009, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e aí com mais recursos passa a comprar outros laboratórios, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Só no Rio de Janeiro incorporam dentro da rede aproximadamente 83 novas unidades. Chegando no ano de 2018, nesse processo de crescimento, adquire também a Santcorp, que passa também a atuar na área de gestão de saúde. E aí, na sequência, o Fleury vem crescendo e vem se especializando em diversas áreas,
como ortopedia, oftalmologia e continua dentro desse processo de expansão, comprando em 2021 o laboratório Marcelo Magalhães. Chega agora no ano de 2022, aí da grande tacada que é justamente a compra do Hermes Pardini, que foi ali praticamente uma combinação de negócios trazendo o Hermes Pardini para dentro da Fleury. E aí, com toda essa força, avança no mercado de Minas Gerais, adquirindo mais um laboratório, que é um método, né? E aí também vai crescendo ainda mais no estado de Minas Gerais. Tanto é que hoje a Fleury tem mais de 216 unidades, isso sem contar com as da Hermes Pardini, que aos pouquinhos estão sendo incorporadas, e já tinha, só como Fleury, aproximadamente 9 mil funcionários, e agora com a Hermes Pardini vai ter uma grandeza, né, um tamanho muito maior. Mas para que possamos entender, através dos números, como que está a situação da Fleury, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021, e as informações agora de setembro de 2022, e vamos entender o que é a Fleury através dos seus números. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Fleury S.A. e para tanto trouxe aqui o balanço de 2019, 2020, 2021 e também as informações agora do dia 30 de setembro de 2022 e através dos números vamos entender o que é a Fleury. Lá no ano de 2019 a empresa tinha um ativo total de 5 bilhões e 96 milhões de reais. E esse ativo o que é? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Toda a sua estrutura de funcionamento, todos os seus bens, seus direitos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da atividade. 5 bilhões e 96 milhões. Grande parte desse valor, 53,3%, está localizado aqui no intangível. O que tem aqui no intangível? Bens de natureza incorpórea, que não existe fisicamente, porém tem valor econômico, como é o caso do ágio nas aquisições dos diversos laboratórios que a Fleury vem fazendo ao longo do tempo, e bem como também licença, software e etc., que também fazem parte, os pontos comerciais, tudo isso aí faz parte do intangível da empresa. O imobilizado aqui é toda a estrutura física de funcionamento, agora todos os equipamentos, todas as instalações, móveis, utensílios, computadores, enfim, toda a estrutura de funcionamento, 750 milhões. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos aqui o chamado capital de giro. Capital de giro que são os recursos que a empresa utiliza para fazer a movimentação de toda essa estrutura e, consequentemente, a geração de renda. No ano de 2019, o ativo circulante fechou em 1 bilhão 485 milhões, com 29,1% de representatividade. Desse valor, a Fleury tinha 804 milhões de reais em dinheiro em caixa, banca, aplicação. 570 milhões em contas a receber, e aparece aqui também a figura dos estoques, porém os estoques mais para uso e consumo da atividade da empresa. Chegando em 2020, o ano da pandemia, a Fleury cresceu aqui praticamente 10%, fechando em 5 bilhões 523 milhões de reais. E esse crescimento ocorre aqui, no ativo circulante, que fecha com 1 bilhão 880 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 41, e também o quanto receber aqui, que aumento vai para 704 milhões de reais. Chegando em 2021, a Fleury continua aqui no seu crescimento, vai para 6 bilhões e 73 milhões de reais, e reparem que aqui no imobilizado, a empresa investe pesado aqui dentro do imobilizado e toda a estrutura de funcionamento, fechando com 1 bilhão 565 milhões. E o capital de giro recua, fechando em 1 bilhão 742 milhões, com 28,7% a sua representatividade nesse exercício. Diminui o volume de dinheiro em caixa, fechando com 797 milhões, aumenta um pouquinho quanto a receber, que fecha em 793 milhões de reais. Chegando agora em setembro de 2022, a Fleury agora é uma empresa de 6 bilhões 784 milhões e até devido às suas aquisições, o ágio nas aquisições faz com que o intangível suba aqui para 3 bilhões e 13 milhões. Também continua aqui um processo de investimentos nas imobilizações, 1 bilhão 674 milhões, e o capital de giro também apresenta uma elevação, fechando em 1 bilhão 830 milhões. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 775 milhões, e o contas a receber sobe aqui para 885 milhões de reais. Então, por aqui você vê que a Fleury ela vem crescendo gradativamente, a cada exercício ela vem crescendo, sempre praticamente dentro de um mesmo ritmo, né? Olhando agora essa parte de passivo, passivo nós temos o quê? As origens de recursos, por isso
que tudo aquilo que tem dentro do ativo, ele é proveniente do passivo, ou de capital de terceiros, ou de capital próprio. E o que nós temos de capital de terceiros, que seria o endividamento da Fleury? 3 bilhões 337 milhões de reais, 65,5%. Sendo que desse valor, 2 bilhões 590 é no longo prazo. Então, a empresa tem um endividamento que ele está centrado, né, no longo prazo. Consequentemente, a empresa tem um prazo longo para poder pagar esse endividamento. No ano de 2020, 3 bilhões 772 é o tamanho da dívida da Fleury, 68,3%. Em 2021, 4 bilhões 217 com 69,5% de representatividade. E sempre a dívida aqui, a maior parte no longo prazo. E fechando agora em 2022, 4 bilhões 852 milhões é a dívida da Fleury com 71,5%, grande parte da dívida sempre no longo prazo. Portanto, a dívida vem com 65, 68, 69, 71, vem aqui num processo de crescimento da dívida. Então, dá para se observar que todo esse crescimento que a Fleury vem obtendo, a maior parte dele vem através da utilização de capitais de terceiros. Quais os resultados produzidos pela Fleury? Em 2019, a Fleury faturou 2 bilhões 905 milhões. Em 2020, 2 bilhões 971. Em 2021, 3 bilhões 872 milhões. E agora, até setembro, já acumula 3 bilhões 348 de faturamento, o que nos projeta um faturamento para 2022 em torno de 4 bilhões e meio. Então, o faturamento, passando aqui a época da pandemia, o faturamento volta a crescer. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo e o lucro da Fleury. 312 milhões o lucro lá em 2019, 256 milhões o lucro em 2020, em 2021 351 milhões e agora para 2022 também projeta um lucro aí na faixa de uns 350, 360 milhões de reais. Então o que também se observa aqui? Que a margem que a Fleury vinha trabalhando, cara, de 10,8, na época da pandemia caiu para 8,6, sobe para 9,1 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 8,3%. Olhando agora nesse quadro, trago para vocês a situação financeira da Fleury. Através da liquidez geral, que é o primeiro gráfico que você está vendo ali, que retrata a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispunha de 48 centavos. Aí em 2020 sobe para 54 centavos, volta lá para 45 centavos e esse ano vem trabalhando com uma liquidez geral de 42 centavos. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa só tem 42 centavos. Já a liquidez corrente mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. No dia a dia, a empresa tem dinheiro para pagar suas dívidas? A liquidez corrente era de 1,99 lá em 2019, 1,69 em 2020, 1,44 em 2021 e 1,38 agora em 2022. Portanto, a empresa tem sim capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. Trabalha aqui com uma folguinha financeira. Não é uma grande folga, mas enfim, não falta dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo. O problema está justamente nas dívidas de longo prazo, mas para isso a empresa tem tempo, né, para produzir recursos para fazer frente a esse endividamento. Agora, o que se observa é que justamente a folga financeira da empresa vem diminuindo ao longo dos exercícios. Olhando agora o endividamento, o tamanho da dívida e o comportamento da dívida da Fleury. Ela sai com uma dívida de 65,5% em 2019, 68,3% em 2020, 69,5% em 2021 e agora em 2022, 71,5%. Então, de tudo que a Fleury possui no seu patrimônio, ela deve 71,5%. Nesse outro quadro, eu trago para vocês aqui alguns índices de rentabilidade. Qual é a margem líquida? Quanto que sobra líquido de tudo aquilo que a Fleury fatura? 10,7% lá em 2019, 8,7% em 2020, 9,1% em 2021 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 8,3%. De tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, pagando despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 8,3%. Já a rentabilidade do ativo vai nos mostrar qual é o retorno que a empresa tem em relação aos investimentos feitos dentro da atividade. Ele sai com índice de 6,1% em 2019, 4,6% em 2020 e 5,8% em 2021.
Já a rentabilidade do patrimônio líquido é quanto os acionistas estão ganhando por terem as ações da Fleury nesses respectivos anos. Em 2019 tiveram um ganho de 17,8%, em 2020 14,7% e agora em 2021 fecharam com ganho de 18,9%. Portanto, ao terem as ações da Fleury, os acionistas tiveram um ganho de 18,9%. Nesse outro quadro, trago para vocês também alguns outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Fleury? R$ 5,21. Mas se você for comprar uma ação da Fleury hoje, você vai pagar R$ 15,78. Isso quer dizer o quê? Que as ações estão sendo comercializadas com preço bem mais alto do que elas valem patrimonialmente. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 3,03. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Fleury são negociadas com ágio de 203%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, 95 centavos. E a rentabilidade da ação, 6,02%. Por que esse número tão abaixo da rentabilidade do PL? Que a rentabilidade do PL ela é medida em cima do valor patrimonial. Já a rentabilidade da ação é com base no valor de mercado. Dividendos por ação. Agora em 2022, a Fleury distribuiu 99 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro é de 16,61, quer dizer, ao comprar as ações da Fleury, você vai levar em torno de 16 a 17 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float de 47,56%, que mostra quanto das ações da Fleury estão circulando livremente no mercado, 47,56%. E o tag along da Fleury é de 100%. Isso quer dizer que se a Fleury for vendida, o pagamento aos minoritários seria igual ao pagamento feito aos majoritários. Então, garante aos minoritários o mesmo tratamento dado aos majoritários. Nesse quadro aqui, trago para vocês também o comportamento do valor das ações da Fleury ao longo dos últimos 5 anos. Lá no finalzinho de 2017, comecinho de 2018, as ações da Fleury eram negociadas na faixa de R$ 28,50. Aí entrando ali em 2018, as ações foram passando ali por um processo de queda até 2019, quando chegam a valer R$ 19,42. Porém, durante o ano de 2019, elas têm ali uma escalada no seu preço, batendo ali em R$ 32 uma ação da Fleury. Mas aí, vindo a pandemia, você vai ver aquela queda bem no meio do gráfico ali, onde as ações despencam para R$ 19,50. Desde então, elas apresentam ali ainda em 2020 um crescimento, voltando a trafegar na faixa de R$ 26, R$ 27. Porém, durante 2021, aí elas, na metade de 2021, começaram ali todo o processo de queda, culminando agora em 2022, com a mínima ali de R$ 13,79. Daí, passando esse período ali, em maio de 2022, começaram a subir lentamente, gradativamente ali, até bater em R$ 19, mas daí, chegando agora para final de 2022, aí as ações voltam a cair, batendo em R$ 15,78, nesse último dia 23 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. Então, nesse gráfico você vê quando que as ações da Fleury tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Fleury SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Fleury SA, mais uma empresa da área de saúde, uma empresa aí que vem crescendo significativamente aí dentro do mercado brasileiro e passa a ser também uma opção de investimentos, né? Até porque todas as empresas que são listadas na bolsa, você pode comprar as ações e, consequentemente, estará entrando de sócio dessas empresas. Mas para que a gente possa entrar de sócio de alguma empresa, em primeiro lugar, nós temos que saber o que é essa empresa, nós temos que saber de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente temos que saber como que está a sua situação econômica e financeira, através da análise da situação financeira, para saber se a empresa apresenta algum risco ou não de ficar sem dinheiro e de ter as suas atividades comprometidas. Temos que entender também a respeito do endividamento, porque o endividamento sufoca, o endividamento mata, então nós temos que acompanhar como que está o endividamento e com isso nós avaliamos os riscos envolvidos dentro da operação. E aí, naturalmente, que temos que olhar também lá na DRE o resultado, né? Que resultado que essa empresa traz, quais são os lucros, qual é a lucratividade, a rentabilidade
que vai nos proporcionar o retorno dos nossos investimentos. E o importante sempre é, na hora de fazer investimento, fazer de forma consciente, saber o que nós estamos fazendo, em quem nós estamos investindo, os riscos que estamos correndo e os retornos que poderemos ter. E, consequentemente, dessa forma, ir construindo o nosso patrimônio para poder lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.